pessoal, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas, gente? Nós estamos na playlist Idade Média e as cruzadas é um marco muito importante desse período, tá? É uma coisa assim que falou Idade Média, falou das cruzadas, falou da Idade Média. A mídia, os filmes, as séries contribuíram muito para isso, mas vocês vão entender no final do vídeo. Então assiste até o final, tá? Pra gente trocar uma ideia sobre um assunto polêmico, tá? Mas vamos falar das cruzadas, tá? Como eu falei na aula de povo árabe, né? Falando sobre o Islã e sobre os árabes, de uma certa maneira, tentou dominar a Europa, tá? É normal esses impérios, eles, né, quererem se expandir, conquistar novas terras, conquistar novos fiéis e, enfim, né, conquista é poder. E os árabes chegaram até a Europa, ali onde é o sul de Portugal e da Espanha, e tentaram dominar, né, por um certo tempo, mas os católicos, mandados por Carlos Martel, né, que era uma liderança lá dos francos, né, botou eles para correr. Então, a Europa, desde essa época, já se sentia ameaçada pelos árabes. E as cruzadas foi uma tentativa de impedir esse avanço árabe, esse avanço muçulmano, tá? Durante a Idade Média, já no finalzinho da Idade Média. Mas, se você pesquisar sobre as cruzadas, eles vão dizer que a principal motivação, né, a principal razão para isso ter acontecido foi uma tentativa de conquista da cidade de Jerusalém. Mas vamos falar um pouquinho de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade lá na Palestina, tá, no Oriente Médio, e ela era muito assim visada, porque economicamente, né, aquela região era boa, era próspera, fértil, tá? Mas também porque existia a ideia de que era uma cidade sagrada. Quer dizer, existia não, existe até hoje, né? Dizem que os restos mortais de Jesus tá lá em Jerusalém, que ele nasceu lá e tudo mais. Enfim, é uma cidade que é sagrada para as três principais religiões do mundo, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, né, para essas três religiões, que são religiões muito similares, né, são religiões abraâmicas, monoteístas. Então, para essas três religiões, Jerusalém é uma cidade sagrada. E lá na Idade Média, né, já tinha-se essa ideia de que ali era tipo o centro do mundo, né, que dali que veio tudo. Enfim, os católicos, né, os cristãos europeus decidiram, vamos tomar Jerusalém. Mas isso não foi assim, vamos tomar Jerusalém? Vamos. Não, né? Não foi assim, né, gente? O imperador lá do Oriente, tá? Do Império Bizantino, pediu arrego, pediu ajuda. Falou, pô, pessoal aí do Ocidente, vem me ajudar aqui que o bagulho tá doido. Os árabes aqui não largam o osso de jeito nenhum. Então, esse imperador que foi Aleixo I, entrou em contato com o Papa Urbano II em 1095, o Papa convocou o chamado Concílio de Clermont. E nesse concílio, né, digamos que daí que começaram as cruzadas. É claro que naquele momento eles não tinham essa ideia de nós somos os cruzados. Não, né? Eles viam isso como uma peregrinação para o Oriente, né? Para a retomada de Jerusalém, né? Eles se denominavam expedicionários, né, peregrinos, enfim. E esse nome, cruzados, ele veio depois, tá? Porque eles usavam uma cruz vermelha, né, na roupa. Então, esse nome veio daí. E a imagem dos cavaleiros templários, né? Os cavaleiros templários foram uma das ordens de cruzados, tá, gente? Essa imagem que povoa, sabe, o imaginário popular e tal, tudo mais. E isso de fato aconteceu, tá? Eles usavam essas roupas. A intenção de dominar Jerusalém era religiosa? Sim, mas também era econômica, né, gente? Domínio, né? Posse, bem, dinheiro. Ainda não existia uma moeda única, tá? Mas terra é poder. Idade Média a gente sempre fala sobre isso. Então,
tinha essa intenção de frear a expansão árabe, dominar aquelas terras. Existia também uma esperança de reunificação do antigo Império Romano, tá? Já que no Oriente nós estamos falando da Igreja Ortodoxa, né? Existia aquele sentimento de não, vamos nos unir, vamos acabar com esse cisma da nossa igreja e tudo mais. Enfim, as razões foram muitas, e as razões pelo qual esses guerreiros se submetiam, né, gente? Porque assim, tu tá lá de boa na tua casa à toa, aí te chamam pra guerrear, você podendo passar pela situação de morte, de apanhar pra caramba, né? Então, o que tu vai fazer? O que te motiva a sair do teu conforto? Pois bem, gente, culturalmente naquela época existia a ideia de que, se você é cristão e você tá perdoado pelos seus pecados, você vai ter uma vida mais feliz. Então, os papas, né, as lideranças daquela época diziam, quem for para as cruzadas vai ser perdoado. Também existia uma questão muito forte do filho mais velho dar continuidade nos negócios do pai, né? A questão é que muitos servos, quando morriam, seus filhos tomavam o seu lugar lá na exploração medieval. Mas enfim, os filhos mais velhos já tinham o seu garantido. E os filhos mais novos? Se o filho mais novo não se desse com o irmão, não se desse bem com o irmão, o que ele ia fazer da vida? Então, esses filhos mais novos, vamos lá para Jerusalém. Então, isso acabou incentivando o pessoal lá daquela época. Aquelas pessoas que estavam assim, sabe, sem, não sei o que eu faço da vida, aquela crise existencial. A questão do perdão. Então, vamos lá, né? E assim foi, como eu falei, em 1095 organizado esse concílio. E 4 anos depois tivemos a primeira cruzada. Mas foi um fiasco total, né? Essas pessoas estavam totalmente despreparadas, não tinham nenhum tipo de treinamento militar, não existia uma liderança, sabe, forte para poder organizar. E eles partiram para Jerusalém, mas no caminho só deu problema. A questão da fome, eles não tinham como se sustentar, então eles saqueavam cidades. Aí os moradores dessas cidades partiam para cima deles, enfim, acho que eles nem conseguiram chegar lá até Jerusalém, tá? Ficaram no meio do caminho. Aí os europeus, conscientes de que precisavam ser mais organizados, induziram os 2 reis da França, né, que era a Frânquia, e do Sacro Império Romano Germânico para, né, liderar essas expedições. Só que não havia uma harmonia entre eles. Então o conflito entre eles também deu ruim na segunda cruzada. As cruzadas foram muitas, tá? No total foram 8 cruzadas oficiais. E teve até umas extraoficiais depois, tá? Mas enfim. Mas voltando aqui, paramos na segunda, né? Aí tá. Até que na terceira cruzada, tá? Na terceira cruzada teve um certo sucesso. Entre a segunda e a terceira, o rei Saladino, que era lá o califa dos muçulmanos, botou todo mundo pra correr e tudo mais, então os muçulmanos estavam de boas. Mas, né, na terceira cruzada, os europeus convocaram 3 reis, né? O rei da Frânquia, o rei do Sacro Império Romano Germânico e o rei da Inglaterra, que você já deve ter ouvido falar porque ele é super reverenciado como lenda e tudo mais, que foi o rei Ricardo Coração de Leão, tá? O rei da Frânquia era Felipe Augusto e o rei do Sacro Império era Frederico Barba Ruiva. Mas provavelmente o rei Ricardo Coração de Leão, né, é o mais lembrado pela mídia e pela literatura medieval. O rei Ricardo Coração de Leão consegue um acordo com Saladino, né, que os muçulmanos iriam continuar em Jerusalém, porém os cristãos teriam permissão para, né, visitar a cidade, morar lá se quisessem, tá? Então teve um certo sucesso? Teve, mas ninguém ganhou nem ninguém perdeu. Já na quarta cruzada ocorre um financiamento por parte dos venezianos. Pera aí que eu vou explicar.
Os venezianos, né, eram aqueles que moravam lá na Europa Ocidental, lá próximo, onde é ali a Península Itálica. E os venezianos, eles estavam, por essa proximidade com o mar, estavam mais avançados comercialmente, né, economicamente, eles eram mais organizados nesse sentido do que o resto da Europa, que ainda era meio feudal, né, meio rural. Então eles financiaram essa campanha, né, que foi a Quarta Cruzada. E posteriormente a Quarta Cruzada, né, quinta, sexta, sétima, e esse movimento cruzadista, a gente não pode dizer nem que foi um total fiasco, nem que foi um total sucesso. Porque teve morte? Teve. Teve perdas? Teve. Os católicos, no final das contas, não conseguiram dominar de vez a cidade de Jerusalém e se estabelecer como religião oficial, que era a intenção deles, né? E, enfim, mas quer dizer que não tinha nenhum católico lá, que tipo, ninguém mais ouviu falar? Não, também não foi assim, né, gente? Então foi assim, uma derrota, mas teve um lado bom, porque essa fusão da cultura árabe com a cultura cristã, ela acabou criando uma necessidade de uma organização política, uma organização financeira, econômica, enfim, desculpa. Isso foi enriquecedor para a Europa. Como eu falei, a Europa ainda mantinha traços feudais muito fortes, tá? No sentido negativo da palavra. E essa fusão da cultura árabe com a cultura muçulmana acabou desenvolvendo o que nós chamamos de renascimento urbano. Porque o renascimento urbano era a ideia da revitalização e da criação de novas cidades, tá bom? Disso também nós podemos nós podemos atribuir a criação de uma moeda. E isso, né, falando em termos de desenvolvimento de um povo, de um país, é super importante. Então é isso, gente. Ah, tá, você ficou até o final porque você quer saber o que eu falei de polêmico, né? Então, gente, vamos lá. Vou até ficar mais próxima pra vocês admirarem minha beleza, né? Já porque se vocês ficarem puto comigo, vocês... Nossa, mas ela é muito gata, então... Bom, enfim. Aí... O que acontece, gente? De uns anos pra cá, digamos, uns 30, 20 anos pra cá, mais ou menos, a Europa tem recebido muitos refugiados, muitos árabes, tá? Pessoas de etnia árabe, muitas pessoas da África, né? Negros, africanos. Enfim, a Europa tá recebendo esse pessoal. E a maioria dessas pessoas são muçulmanas. Se fosse só isso, beleza. Mas, gente, são pessoas que se encontram com outras pessoas de uma cultura, de uma religião diferente, e isso tem gerado conflitos, tá? Ou seja, a Idade Média não acabou, né? Mais ou menos isso que eu quero dizer. Os cristãos conservadores não estão aceitando essa situação, os árabes e esses africanos estão sendo protegidos por instituições progressistas, instituições de direitos humanos. E, enfim, eu não quero dizer quem tá certo, quem tá errado. A questão é que com essa migração árabe para a Europa e com o crescimento do Islã na Europa, é comum que um grupo surja em contrapartida, né? Que são os chamados... Bom, não sei nem se eles têm nome, mas eu chamo de novos cruzados. Por quê? Essas pessoas se opõem a essa imigração, se opõem ao Islã e são muito intolerantes, têm espalhado ódio, e eles se baseiam muito nessa cultura medieval. Eles cultuam as cruzadas, os cavaleiros templários, que foi uma das ordens, né? Eles acham que nós vivemos um período de perdição por estarmos praticando essas pautas progressistas, essas pautas de direitos humanos, e eles têm esse ode à vida simples, ode à Idade Média, ode ao cavaleiro medieval, guerreador. Beleza, tá?
você cultuar a Idade Média, valorizar, é normal, gente. É um período histórico que você gosta. Eu, por exemplo, adoro Grécia Antiga, adoro quando surge filosofia, Atenas, amo, tá? Só que isso está sendo usado para o ódio. Se fosse só para uma valorização nacionalista, beleza. Mas tá acontecendo isso. Então, isso chegou até no Brasil, tá, gente? Pra vocês terem noção, globalização, tamo aí, né? Isso chegou até o Brasil e muitos adolescentes, muitos jovens estão cultuando essa ideia medieval, cruzadista, anti-muçulmana, tá? Isso é super perigoso. Isso é super perigoso, porque esses jovens, muitos deles não têm um grupo que ele se identifica, uma identidade, ele não tem disso e ele usa isso como sua identidade. É por isso que você vai ver muita imagem de Cavaleiro Templário, né, das Cruzadas e Cavaleiros Medievais com a hashtag Deus Vult, né, porque era o grito de guerra lá dos Cruzados naquela época. Então, eu peço pra que você, que seja mãe, pai, esteja vendo esse vídeo. Se seu filho tá cultuando isso, beleza. Incentiva até ele estudar história. Aproveita o gancho, sabe? Isso é muito bom. Mas toma cuidado para que ele não esteja participando de grupos fundamentalistas, extremistas, de ódio. Porque os muçulmanos são uma religião igual ao cristianismo, tá? Tem radicais e tem pessoas moderadas. Então a gente não pode generalizar, tá bom? Então é isso, minha gente. Agora sim acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula, tá bom? Um beijo. Se gostou, deixa um like.